Então vamos lá, eu alterei uma coisa fora de gravação, eu coloquei o acento no U do número e tirei a exclamação daqui, tá? Simplesmente isso, você vê que agora nosso português está correto. E o aplicativo, lembrando, né, funciona normalmente, você digita números, apaga números, quando zera a quantidade de números, a gente coloca de volta o placeholder, que é digite o número, esse texto. Tá tudo ok, mas falta uma coisa importante, vamos rever o nosso design lá. A gente tinha planejado limitar o número que a pessoa pode digitar, ou a quantidade de dígitos desse número, né? Por quê? Pelo motivo de evitar que quebre o nosso layout, né? Então, se a pessoa fica digitando um monte de número aqui, chega um momento em que a conversão para binário vai ter que passar para uma próxima linha, né? E esse é um dos motivos pelos quais a gente tem que limitar a quantidade de dígitos que a pessoa pode inserir. E aí eu vou te mostrar o outro motivo, que na realidade é até mais importante, porque esse motivo aqui tem uma certa complexidade que a gente tem que lidar na questão de layout, né? Porque dessa maneira tá horrível, a gente teria que fazer alguma coisa para tratar isso, ficar mais bonito. Mas o outro motivo é mais importante que esse. Então eu vou continuar digitando aqui alguns números e você olha aqui no console, tá? Você vai ver que chega um momento em que começa a dar erro, ó. Positive input exceeds the limit of integer. Então, o input positivo excede o limite do inteiro. O que isso quer dizer? Que chega um momento em que o integer, o tipo de dado integer, não aguenta a quantidade de dados que a gente está colocando para ele, atribuindo para ele. Ele tem um limite e a gente está excedendo esse limite. Então, esse é mais um motivo para a gente fazer essa limitação. Agora, vamos rever o funcionamento do aplicativo. Então, eu vou executar o aplicativo em modo debug e vou colocar alguns breakpoints. Lembra daquele vídeo sobre debugging ou sobre depuração em português? Então é isso. Olha só relembrando aqui a estrutura, você vê que todos os números do nosso teclado estão sendo construídos através de uma mesma função, né? O mesmo método, chamado buildNumericButton, que a gente criou anteriormente. Ó, número 0, 789, 456 e 123. Todos os números estão sendo construídos através dessa função. Eu vou pular para ela. Então, essa função aqui está construindo todos esses botões numéricos. Então, ela retorna um material button. E dentro desse material button, aliás, como um parâmetro do construtor dele, a gente está passando para a propriedade onPrest, ou para o parâmetro onPrest, uma função anônima na qual a gente está executando uma outra função, chamada addToInput. Toda vez que a gente for adicionar um número, ou digitar um número, vai passar por essa função que, por sua vez, vai adicionar ou vai concatenar o input. Então, é exatamente nessa função que a gente tem que verificar qual é o tamanho já da variável input para a gente poder limitar a quantidade de caracteres que ela está exibindo ou recebendo, né? Então, como a gente faria isso? A gente pode verificar, né? Verificar através de um if. Então, antes de qualquer coisa, aliás, antes de qualquer coisa não, né? Primeiro a gente tem que fazer essa verificação realmente, tem que verificar se o input é a default input. Então, ele está com o texto padrão, que não é um número que a pessoa digitou. Se ele está, zera para a gente. Essa é a primeira verificação que a gente tem que fazer. A segunda verificação que a gente tem que fazer é realmente verificar qual é a quantidade de caracteres que estão contidos nessa variável input. E para isso o que a gente faz? Na condicional de input, a gente tem que verificar. Aliás, desculpa, na condicional do if, a gente tem que verificar se input.length, ou seja, a quantidade de caracteres na variável input, que é do tipo string, lembra um texto? For igual a 9, o que a gente quer fazer? A gente não quer mais adicionar número nenhum. É como se a pessoa estivesse clicando em vão. Ela vai clicar, e o número não vai ser adicionado, não vai ser concatenado ao número que ela já digitou antes. Então, o que a gente quer fazer? Nada. E quando a gente não quer fazer nada, nesse caso, a gente põe simplesmente a palavra-chave return. O que acontece aqui? Como essa função é do tipo void, tem um retorno void, ou seja, um retorno vazio, não retorna nada, a gente pode usar a palavra-chave return sem nenhum valor, retornar por retornar. Então, chegando nessa linha com a palavra-chave return, ela vai simplesmente sair dessa função que é a addToInput nesse caso, né?
Ou seja, tudo que tiver daqui para baixo dentro dessa função aqui, add_to_input, né? Lembrando que aqui começa o corpo da função e aqui termina, né? Nessa fecha-chaves. Então, tudo que está abaixo da linha de return até o final da função não vai ser executado, porque ele vai sair, a execução do programa vai sair dessa função. Beleza? E como vai chegar nessa linha? Só vai chegar nessa linha se essa verificação aqui for verdadeira. Lembra disso? Então, se a quantidade de caracteres de input for igual a 9, lembrando que igual faz a verificação, né? Não é uma atribuição de valor diferente do sinal de um igual só, que seria atribuir valor. O igual faz a verificação. Então, isso aqui vai, no final das contas, ser true ou false, verdadeiro ou falso. Vai ser um booleano, né? Ok? Então, vamos ver isso acontecendo na prática. Eu vou segurar o Ctrl S para aplicar essa alteração de código. E vou continuar aqui clicando. Opa, deixa eu tirar o breakpoint, senão a gente vai ficar parando o tempo todo. Eu vou colocar o breakpoint só dentro do if, tá? Aí eu vou clicar de novo, até o momento em que a gente tem um tamanho 9, ou uma quantidade de caracteres sendo 9, né? E nesse momento o input.length vai ser igual a 9 e ele vai entrar aqui no corpo. E se você ver, eu vou colocar um outro breakpoint aqui, ó. Se eu der resume program, ele não vai parar nesse breakpoint. Por quê? Essa função já vai ser abortada por causa desse return, tá? Então ele não vai continuar lá para baixo. Olha só. Beleza? Então, independentemente de quantas vezes agora a gente tente adicionar um número, a gente não vai conseguir. Vou tirar os breakpoints para não ficar parando de novo. Ó, então eu posso clicar quantas vezes eu quiser que não é acrescentado o número, não é concatenado, né? E você vê aqui no console que também não existe mais aquele erro, né? O erro da quantidade do integer. Agora eu zerei tudo e eu preciso explicar uma coisa, né? Por que essa verificação de input.length igual a 9 para a gente retornar, caso a pessoa já tenha digitado 9 caracteres, não pode ser feita na primeira posição desse método add_to_input. Aliás, antes dessa outra verificação. Por quê? Porque essa aqui tem que ser primeiro e essa em segundo. Tecnicamente, tá ok qualquer um dos dois jeitos, tá? Mas em questão de lógica, para o que a gente quer fazer, esse é o jeito correto e o outro jeito vai dar errado. Eu vou explicar o porquê. Então, eu vou recortar esse if que a gente colocou agora e vou colocar ele em primeiro, antes desse outro if aqui, tá? E vou explicar o porquê. Então, olha só. Se a pessoa está com o aplicativo aberto no estado em que está escrito digite um número, caso a gente queira clicar em algum desses números para começar a digitar um número e esse texto aqui tenha um tamanho, uma quantidade de caracteres igual a 9, esse add_to_input já sairia aqui. Ou seja, teria um bug, teria um erro lógico no nosso aplicativo. Então, para exemplificar isso, nesse caso, digite um número tem mais do que 9 caracteres. Então, para exemplificar isso, eu vou deixar ele com 9 caracteres para você ver, tá? Então, digite tem 6, 7, 8, 9. Então, agora eu tenho 9 dígitos nesse texto aqui, que é o default input. E eu vou precisar executar o aplicativo de novo zerado para resetar o estado e ele começar assim a aplicar e usar esse digite aqui, né? Então, tem 3, 6, 9. 9 caracteres, está correto. Quando eu clicar, deixa eu colocar o breakpoint aqui. Quando eu clicar em um dos números do nosso teclado e entrar nesse método add_to_input, você vai ver. Qual é o tamanho de input? Vai ser 9. E olha aqui, se eu deixo o mouse em cima, você vê que a quantidade de caracteres do input é 9. Só que é 9 porque o nosso placeholder, né, o texto padrão, tem 9 caracteres. E não porque a pessoa já digitou 9 caracteres. Entende? Então, essa verificação aqui de se é igual a 9 vai ser verdadeira. E ele vai entrar no corpo desse if e vai executar o return. Executando o return, ele vai sair desse método e ele não vai fazer nada do resto que está aqui para baixo. Então, ele não vai nem adicionar o número que a gente digitou. Certo? Por quê? A alteração do input e do output estão aqui para baixo.
E se a gente retorna aqui em cima, nada disso vai ser executado. Então, nesse caso, não é o que a gente quer fazer, certo? Então, se eu der aqui um step over, você vai ver que ele entra aqui no if. E se eu der um novo step over, você vai ver que ele já saiu da função. Ele foi lá para onde ele tinha parado antes, que é no final do onPressed, né? Se eu der um continue programa aqui, você vai ver que nada mudou aqui na tela, né? O número que a gente digitou não apareceu. Então, tecnicamente está correto, só que logicamente, porque a gente quer fazer, está errado. Por isso que essa verificação aqui tem que vir antes dessa verificação, ok? Então, deixa eu recortar aqui e colar aqui em cima. Então, essa verificação de se é o texto padrão vem primeiro, antes da verificação do tamanho, da quantidade de caracteres do input, beleza? Agora, se eu salvar isso aqui, você vai ver que mesmo com um texto com 9 caracteres, vai ter o comportamento esperado. Porque o input vai ser igual ao default, aí ele vai limpar o input. Então, quando chegar nessa linha, o input.length vai ser 0. E eu vou colocar um breakpoint para você ver isso acontecendo realmente, tá? Então, vamos lá. Vou clicar no número 2 aqui, por exemplo. Você vê que o text number veio 2. O input tem como valor o digit, que é o padrão. Então, essa verificação do if vai ser verdadeira, porque ele realmente é igual ao default input. E aí, ele vai entrar aqui, ó. Ali apareceu false, mas não é não, tá? Então, eu vou colocar o step over e ele entrou. Então, ele vai atribuir ao input uma string vazia. Eu vou dar o step over de novo, ele saiu do if. Nesse momento, nessa linha aqui, o input já é uma string vazia. Se eu deixo o mouse em cima, você vê, ó. São duas aspas ali sem nada dentro, então é uma string vazia. Se eu deixo o mouse em cima de length, você vê que a quantidade de caracteres, o tamanho dessa string é realmente 0. Então, aqui está sendo interpretado como 0 e vai verificar. 0 é igual a 9? Não, né? 0 não é igual a 9. Então, essa verificação vai ser falsa, false. Sendo essa verificação false, ele não vai entrar no corpo do if, né? Ele vai pular esse corpo do if. Então, se eu clicar aqui no Step Over, você vai ver isso na prática. Pulou, ó, chegou aqui no setState, não entrou nessa linha, então ele está ainda dentro da função edToInput, ok? Eu vou colocar um breakpoint aqui dentro do setState para a gente não ter que entrar nas implementações do Flutter, beleza? Eu vou dar um Resume Program, e você vai ver que ele entra aqui no setState, e aí eu posso dar de novo um Step Over, e você vai ver que o input mudou agora. O input tem como valor de string 2. Então, a gente já passou pelo ponto crítico, né, do negócio. A causa daquele bug que eu estava mostrando anteriormente já foi resolvida. Eu posso dar aqui um Resume Program e você vai ver que agora sim foi alterado normalmente. Se eu apagar o texto, volta ao digit. Se eu digitar de novo, vai começar a parar de novo nos breakpoints. Eu vou tirar eles e vou dar um resume. E você vai ver que continua tudo normal até o momento em que eu chego em 9 caracteres digitados e aí ele para de receber. Por quê? Porque ele vai entrar aqui nesse if e vai sair da execução dessa função, não vai chegar a mudar o valor de input e output, então esse código aqui que eu selecionei nunca vai ser executado no caso de 9 caracteres, né, a partir da quantidade de 9 caracteres. Beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários.